Bom, galera, voltando aqui a gravar os vídeos. Bom, só dando explicação que esses dias eu não postei, porque meu computador estava com um problema. Eu estava nesse processo de descobrir o que que era, mas graças a Deus tá resolvido. E ontem eu operei. E ontem foi um dia, passo aqui rapidamente, né? Tentei fazer uma vendinha aqui nesse pullbackzinho, nesse pivô, mas logo me tirou no 0 a 0. Então vou mostrar aqui os trades realizados, então tá aqui. A entradinha feita e a saída no 0 a 0. Então depois disso não fiz mais nada. Agora no dia de hoje eu consegui já fazer um trade bem interessante. No dia de hoje iniciou o mercado dentro de um range, né? Eu marquei aqui esse retângulo um pouco mais largo para deixar bem claro que estava dentro de um range. Mas trazendo ele aqui certinho, fica assim, né? E no momento que ele perdeu o fundo, então eu já vi que eu podia traçar um alvo desse range, né? Que pela análise técnica é 100% do tamanho dele. Então foi o que eu tinha traçado aqui. Eu tracei para saber os alvos de Fibo dessa operação de rompimento de retângulo, né? Mas eu não opero esse tipo de entrada. Eu espero sempre o pivô. Então, no momento que ele perdeu, eu esperei ele fazer essa impulsão da perca, né? Do fundo. E uma correçãozinha para poder dar um ponto de entrada, um ponto de stop e os alvos da projeção do pullback. Daí foi o que eu fiz. Então, quando ele armou essa estrutura toda aqui, de impulsão e correção, e a correção foi bem no rompimento do retângulo, então tava perfeito de entrar. Então marquei o alvo, né, do pullback, e a entrada cai naquele lance que eu já venho falando, né, eu nunca entro na violação, que teoricamente seria nesse candle 16 já teria iniciado uma operação, mas não é o caso que eu sigo. O que eu sigo é ir para os dois e esperar o melhor gatilho de entrada possível, que foi aqui no candle 43. Quando eu vi o candle 40 viola no fundo, eu já vi que tinha a possibilidade do trade andar a favor do pivô de baixa. Só que eu espero um fechamento dos 2 minutos abaixo do fundo. Então 43 fez isso. O fechamento do 43 foi um tique abaixo do candle 40. Então se eu traçar uma linha aqui, fica bem claro esse fechamento do 43, né? Foi bem sutil, mas fez o que eu sigo. Então no momento que ele fez isso, eu deixei a ordem bem aqui, né? Ordem de venda na violação do 43. E ele disparou minha ordem. Aí depois disso ele fluiu bem. Fluiu muito legal. O trade foi direto, quase que pegou no segundo alvo. E quando eu vi essa situação de quase que pegou no segundo alvo, eu já tirei o meu stop loss que estava aqui em cima. E já puxei pelo menos no segundo alvo do movimento de retângulo do início do dia. E era o que ele poderia estar respeitando de como buscar um alvo dessa primeira entrada, né? Para quem entrou aqui nesse trade aqui, quem entrou no 25, né? Perdendo o retângulo, então o alvo técnico seria o segundo. E foi o que eu fiz, né? Então já tirei o risco da operação, deixei pelo menos no segundo alvo. E o alvo da minha operação eu deixei aqui no terceiro, porque caso o 47 acelerasse mesmo, né, ganhasse força, poderia ir direto lá pro meu terceiro alvo. Mas não foi o caso. O caso foi aqui que tirou no segundo alvo e pra mim tá show de bola. Beleza? Então depois disso não fiz mais nada. Eu fiquei acompanhando, vi que deixou outras entradas aqui mais pra frente, mas não sigo buscando fazer mais de uma operação no dia, né? Se eu tenho gain na primeira, para mim já tá mais que o suficiente. Beleza? Então, o dia de hoje foi esse. Foi um dia bem tranquilo, um dia de gain. Entrando no sentido do mercado, né? Movimento de tendência, então tá tudo certo. Para o meu operacional tá perfeito. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. E durante essa semana voltarei às postagens diárias.